aí, galera, pessoal do canal Escola de Profetas, tudo bem com todos? Estou aqui para postar mais um vídeo polêmico, um vídeo bem legal para quem gosta de estudar, ok? Então, pessoal, quem já assiste os nossos vídeos já conhece o perfil do nosso trabalho aqui no canal Escola de Profetas. Nosso canal é um canal de estudo, ok? Ninguém é portador da verdade, a gente simplesmente estuda e tenta entender o mundo espiritual, né? A gente pega as escrituras, tenta com as escrituras entender as mensagens espirituais para os homens. Obviamente, tem outros vídeos nossos que falam sobre as escrituras, o que estamos lendo, né? Então existe uma diferença muito grande do manuscrito original de 2000 anos atrás e do que nós temos hoje como Bíblia, né? Que aquele manuscrito foi cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. E durante estas cópias passaram por diversos homens. E qual a intenção de alguns homens na tradução desses manuscritos, né? Então isso é estudo, ok? Então nosso canal é um canal de estudo. Então a gente busca estudar porque a gente entende que o ser humano desde sempre adulterou tudo que é genuíno, tudo que é legítimo. Com qual finalidade, né? Que aquela cultura religiosa, né? Aquele ensinamento, se fosse contra a ideologia religiosa daquele grupo, eles tinham que alterar para não desmontar o sistema deles, ok? Então a gente precisa entender essa realidade dos livros e com liberdade de pensar, né? Estudando, a gente tenta montar um quebra-cabeça para conseguir adquirir um pouco de conhecimento legítimo. E, pessoal, o Criador do universo, onipresente, ele vê tudo, né? O conhecimento dele, ele disponibiliza alguns homens só por mérito. Então, se determinado cidadão está vinculado a uma ideologia, está usando livros adulterados, cumprindo propósitos daquele grupo, daquela ideologia, e não busca conhecimento não chega à força, não entra dentro da cabeça, né? Então, eu gosto muito do texto Buscai e Achareis, porque quem busca o conhecimento legítimo do Criador, recebe, tá? Então, em relação às escrituras, a gente estuda muito e as diversas opiniões, diversos mestres. Quando a gente fala em mestre, teólogo das escrituras, a gente precisa entender que nós não estamos falando de professor de escola dominical. Nós não estamos falando de mestre que recebeu unção ministerial de um grupo religioso, por exemplo, os evangélicos lá botam a mão na cabeça e o pessoa, com todo respeito, recebe unção ministerial de mestre. E eu, numa aula de um desses mestres, né, estava ensinando, eu fazia parte da Igreja Batista, e na Igreja Batista tem escola de líderes, a gente na escola e o mestre dando aula. E eu perguntei para ele o que era Torá, né? Ele não soube responder. E é mestre, né? Sabia o que é Torá, né? Comunidade judaica conhece. Quem não sabe o que é Torá, Torá é a Bíblia do judeu, o Antigo Testamento, Pentateuco, 5 primeiros livros, ok? Isso é toda a base que fundamenta a cultura judaica. Chamam Torá.
Então o professor, o mestre, não sabia que era Torá. Então como uma pessoa dessa pode ser mestre, né? Então e é esse tipo de pessoa que está dando aula na escola dominical. Esse perfil, com todo respeito, não serve para um estudo sério, fundamentado em pergaminho original, fundamentado em opiniões de teólogos com mestrado e doutorado na USP, na Alemanha, no Egito, na Inglaterra. Então, esse perfil de conhecimento é o conhecimento que a gente busca. Então, quando esses homens trazem livros e centenas de livros, e você entra na internet e você vai descobrir, tá? A respeito, por exemplo, de cartas dos apóstolos, dos escritos do Novo Testamento, do Velho Testamento, né? Comentários, o que é verdade, o que é mentira. A narrativa desses homens, elas são fundamentadas em pesquisa de doutorado e mestrado. Né? Eles foram para o Egito e pegaram os manuscritos e fizeram trabalho em cima disso, e o que estava escrito lá. Então a gente não pode entrar nesse universo de um segmento religioso ouvindo aquele mestre daquele segmento, que ele não tem nem acesso a esses livros, né? E aí a informação genuína chega. E por que eu estou contando essa história para vocês? Que as nossas fontes de estudo são essas, tá? Não adianta você querer debater um tema universal, Jesus, né, com o evangélico. Não adianta você querer debater Jesus com um rabino ortodoxo que não acredita em Jesus. Não adianta você debater o tema Jesus com XYZ. Cada um vai ter a sua versão. Cada mestre do seu universo vai trazer uma narrativa pertinente àquele personagem, tá? Então não é por aí. A gente caminha estudando, pesquisando com pessoas que têm mestrado, doutorado, né? E trabalho publicado. Só que quando essa publicação não vai de encontro com uma ideologia religiosa, aquele mestre daquela ideologia desconsidera. Ah, isso é mentira, não é verdade, né? Porque é verdade a ideologia dele de escola dominical, né? Então, quando a gente posta alguns vídeos e traz alguns comentários, nosso canal ele busca informação, eu trago opiniões pessoais e acredito que as pessoas recebem, sim, inspiração, conhecimento, que é atributos do Criador para todas as pessoas que buscam estudar. Isso só por mérito. Quanto mais nós buscamos informação do que é verdade, mais ele se manifesta. Quando a gente está acomodado com uma ideologia e com um livro, eu já expliquei nos outros vídeos, não adianta você querer estudar com uma pessoa dessa, porque o Criador não vai enfiar na cabeça da pessoa à força uma informação se não for compatível com a ideologia dessa pessoa, tá? Então, quando a gente faz estudo, a gente faz nessa linha. Então, vamos lá, pessoal, estudar, né? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre quem foi Jesus, né? As histórias que os homens contaram a respeito de Jesus. Por que eu decidi fazer esse vídeo agora? Faz um tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, não achava que ainda era o momento adequado, entendeu? Porque no final do vídeo vocês vão receber uma informação que é uma bomba atômica, né? Você vai se espantar, tá? Então é apenas uma teoria, um pensamento, né? Uma forma e uma visão de ver a trajetória histórica de um personagem. Então, quando a gente estuda, a primeira coisa que você precisa entender sempre é com respeito. Ninguém está aqui para desrespeitar a ideologia religiosa de ninguém. Então, você do seu lado aí, você não pode se ofender com uma narrativa, né? Ou com uma colocação, tá? Então, por exemplo, vamos falar de Moisés.
Existiu o personagem Moisés? Existiu. Aconteceu alguma coisa com Moisés? Aconteceu. Qual é o homem que vai te narrar com detalhes o que aconteceu nos 40 dias que Moisés ficou lá em cima no Monte Sinai? Me dá o nome desse homem. Não existe, né? Então, exatamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Não existe. Esse tipo de informação, a opinião minha, eu acredito que o ser humano só recebe por inspiração divina um fato. E a mente dele assimila uma verdade, alguma coisa que aconteceu lá. E várias pessoas recebem várias porções desse conhecimento. E se um dia elas se sentarem para fazer um estudo, cada uma contribuindo com a porção que lhe cabe, monta o quebra-cabeça e daquela reunião a gente tira muita verdade, né? Verdade legítima. Só que as pessoas não aprenderam a fazer isso. Sempre que você participa de uma reunião, tem um mestre, um líder e 70 alunos. Então, quando você quer dar uma opinião, quando você não concorda com o mestre, você simplesmente é expulso, né? Então eu já fui expulso de um monte de igreja porque eu fazia pergunta para o mestre, não pode, né? Confrontava o mestre, não pode. Então eu sempre fui expulso de igreja por causa disso, porque sempre faz pergunta e não pode. Então, o dia que as pessoas e os líderes descobrirem que todos os seres humanos recebem porções de conhecimento divino, e se for permitido cada um expressar sua opinião, conhecimento se expande, ok? Então isso é um princípio que a igreja evangélica tem que descobrir. E os rabinos ortodoxos também, porque só eles que têm o conhecimento, mas ninguém tem, né? Eu tenho conhecimentos que eu recebi a respeito de leis, né, pertinentes às comunidades Bnei Noa judaica, que nem os rabinos mestres têm, tá? Então, se alguém tiver uma dúvida, um rabino Bnei Noa, né, que conhece as 7 leis universais a respeito, quiser saber por que Deus deixou como um dos mandamentos não comer carne de um animal vivo, né? Se você é um rabino mestre, tá, e quiser saber por quê, pode perguntar para mim que eu te explico. Eu não sou nada, tá? Mas por intuição, por inspiração, eu recebi uma revelação muito grande a respeito disso, tá? Só que você não pode participar de uma reunião de rabinos, né, para estudar, porque você não é rabino, entendeu como que funciona? Então é assim que funciona. Na parte judaica, na parte evangélica a mesma coisa, escola de líderes, né? Hoje o fulano X vai dar aula lá, tal, e vai discordar na aula dele, né? Vai num seminário teológico confrontar um professor, né? Que acontecia comigo. Aí você era expulso, né? Ele é uma pessoa problemática, assim que você é tratado. Então, pessoal, o primeiro conceito que a gente precisa entender é que o conhecimento divino, verdadeiro, é uma atribuição que Deus ele manifesta em todas as pessoas, independente da ideologia religiosa dela. Todo mundo recebe porção de conhecimento, óbvio, por mérito. Buscar e achareis. Então, aquela pessoa que vai atrás, aquela pessoa que busca, aquela pessoa inconformada com o que os sistemas religiosos têm para oferecer, não convencida, ela vai estudar, Deus revela sim, tá? Porção de conhecimento para essas pessoas. Ok? Então, a gente aqui, eu estou dando essa pincelada para vocês entenderem como a gente pensa e o que é conhecimento para a gente. Conhecimento é aquilo que vem do Criador por inspiração a qualquer ser humano de qualquer ideologia religiosa do mundo. Qualquer um pode receber uma porção de conhecimento em qualquer instante, tá? Então a gente não compactua com uma ideologia religiosa e com um livro, porque a gente entende que sempre houve interferência humana em qualquer livro religioso, tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de Bíblia, Torá, Antigo Testamento, Novo Testamento, né? O vídeo é sobre Jesus, a gente vai ter que se reportar ao Novo Testamento, tá? Então, não vou perder tempo com isso, mas o que está escrito no Novo Testamento são
porções de conhecimento, né? Então, a primeira coisa que você do seu lado aí tem que estudar, se você é pastor ou quem seja, origem dos livros, quem escolheu que livro ia fazer parte do Novo Testamento, quem escolheu que não ia fazer parte do Testamento, que são textos inspirados, que são textos estatísticos, que são textos históricos. Tudo isso faz parte da Bíblia, tá? Olha, no Israel a tribo de Levi tinha 12.726.420 pessoas. Isso é texto inspirado pelo Espírito? Isso é um texto histórico, né? Olha, o povo pegou o rio, atravessou o Rio Jordão, que faz parte divisa com a cidade. Isso é texto histórico, geográfico, tá? Texto inspirado é outra coisa. Os dois estão dentro da Bíblia, tá? Então a gente precisa separar texto inspirado e texto histórico, tá? Agora a questão é assim, né? Quem escolheu os textos inspirados? A versão do evangélico, que no século IV a galera de Constantino, com os bispos, ele convocou 200 bispos para copilar, escolher as cartas e formar o Novo Testamento. Dos 200 veio só 70, 130 faltaram, tá? Então eu tenho oportunidade de conversar com pastores amigos meus, dentro da ideologia, respeito a ideologia deles. Quem escreveu a Bíblia? Os homens cheios do Espírito Santo. Essa é a resposta. Os homens cheios do Espírito Santo, né? Então não tem outra resposta para dar. Só que a gente tem Biblioteca de Alexandria, Biblioteca do Egito, Biblioteca do Cairo, Biblioteca inglesa, Biblioteca na Alemanha, manuscritos, pergaminhos, pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estudaram todas essas cartas e o que eles dizem a respeito disso, o que é verdade, o que é mentira, o que é adulteração. Por que Apocalipse de Pedro não foi incluído? Por que o livro de Enoque não foi incluído? Por que o livro não foi incluído? Por que o livro não foi incluído? Ah, é apócrifo, né? Então inventaram a palavra apócrifo para tirar das escrituras qualquer carta que desmontasse o sistema estabelecido por aquele grupo religioso do século IV, né? Gente, eu tenho um vídeo aqui, depois vocês vê, sobre livros apócrifos. Gente, tá na Bíblia. Judas cita, conforme Enoque profetizou. Aonde? No livro dele. Cartas de Moisés, cartas de inúmeras pessoas que pertencem à Bíblia, não estão na Bíblia, né? Então, quem retirou esses livros? Então, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir, essa ideologia que a igreja, principalmente a igreja evangélica, coloca na cabeça das pessoas e a cristã, que a Bíblia é intocável, sagrada, né? Pessoal, desperta, aquilo lá são pedaços de cartas de pessoas, uma grande parte delas adulterada pelos bispos da igreja apostólica romana, né? Tem muita verdade e muito texto adulterado. Se você pegar a tradução de hoje, um exemplo, uma palhinha, tá? Vamos pegar o nosso amigão João Ferreira de Almeida, ok? Então tá lá nos manuscritos originais que quando as muralhas de Jericó caíram, as pessoas tocaram chofar de chifre de carneiro. Isso você vai encontrar no manuscrito original. Okay? Aí o seu João Ferreira de Almeida me traduz, tocou a buzina e as muralhas caíram. Então o seu João Ferreira de Almeida, quando escolhe a palavra buzina para colocar no texto, primeira pergunta, o nível de conhecimento e cultura desse cidadão, né? Segundo, se ele fez isso com o chofar, ele obviamente fez isso com um monte de outras palavras que adulteraram toda a história bíblica, tá? Então eu tenho um vídeo meu que fala Gênesis 1, quando o Espírito de Deus caminhava sobre a terra, existia trevas ou existia escuridão? Qual dos dois? São duas coisas diferentes. Então, lição de casa, tá? Lição de casa, quando Deus caminhava sobre o Espírito e a face do abismo, existia trevas ou existia escuridão?
Então vai lá ver o que o seu Ferreira de Almeida escreveu e vai ver o manuscrito original que está escrito. Só aí muda a Bíblia inteira, tá? Então a informação que você chega é essa. Pessoal, tudo isso é para eu explicar que quando a gente vai fazer um estudo ou falar sobre Jesus, você precisa entender isso. Tá? O que os apóstolos escreveram sobre Jesus. Tá, peraí. Quem escreveu? Onde está o manuscrito original? Ou você está lendo uma cópia? Tá? Uma adulteração feita pelos bispos da Igreja Apostólica Romana com intenção de manter o sistema de governo deles. Então a gente precisa ser maduro. A gente precisa sair da caixa, né? A versão que homens cheios do Espírito Santo escolheram os livros não convence nem mais criança de 8 anos nos dias de hoje. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá falar sobre Jesus, tá? Quando a gente fala de um personagem bíblico, eu já dei o exemplo de Moisés. Quem sabe o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai, né? Então, o que a gente recebe são histórias de homens. Quem sabe o que aconteceu com Davi, né? De verdade. Então, a gente recebe histórias contadas por homens a respeito de Davi. O que a gente sabe a respeito de Abraão? A gente só sabe história contadas por homens a respeito de Abraão. Vou piorar um pouquinho, tá? O que você sabe sobre Melquisedeque e Enoque? Enoque, o homem que mais andou com Deus na face da terra. O que você sabe sobre Enoque? Nada. O homem que mais andou com Deus na face da terra, não teve nenhum homem para escrever a história de Enoque? Ou estava assim de conteúdo do que aconteceu e alguns homens esconderam, roubaram, queimaram, tiraram de circulação esse conteúdo, porque senão as suas ideologias seriam desmontadas. Então, em 2020, o que a gente tem? Fato contado de tudo e de todos, né? Quando a gente fala de Jesus, agora eu vou entrar no tema. Jesus existiu, viveu, fez muitas coisas, né? E a pergunta que eu faço, semelhante aos outros personagens, que histórias os homens contaram a respeito de Jesus, tá? Então, obviamente eu já vi vídeos rabino falando de Jesus, ortodoxo falando de Jesus, messiânico, rabino messiânico falando de Jesus, já não é mais Jesus, já é Yeshua, né? Já vi evangélico falando de Jesus, já vi testemunha de Jeová falando de Jesus, já vi adventista falando de Jesus e já vi espírita falando de Jesus. Cada um conta uma história, tá? Então, como o nosso canal é de estudo, todo mundo sabe que aqui ninguém quer converter ninguém a nada, tá? Mas ultimamente, refletindo, me veio um pensamento que é uma bomba atômica para a comunidade cristã, né? Uma bomba atômica, né? Então, primeiro, para a gente chegar na bomba atômica, vamos falar daquele ser real, verdadeiro, que veio e fez várias coisas. Fato número um, né? Para essa pessoa, esse ser, deixar o legado que ele deixou, deixar o nome dele gravado na história do jeito que ele deixou, ele era um ser muito especial, inigualável. Para deixar o nome dele na história do jeito que ele deixou, ele cumpriu um papel espiritual na Terra que de forma que eu compararia a Enoque, que foi o homem que mais andou com Deus na face da terra, diz a Bíblia, só que a gente não sabe nada de Enoque. Se a própria Bíblia diz que foi o homem que andou mais com Deus, né?
Eu acho que o personagem Jesus, ele tem aí uma similaridade muito grande com o personagem Enoque. Foi o cara que mais andou com Deus, porque ele deixou um legado incontestável. A pergunta que eu quero te fazer é: que história que os homens contaram para você a respeito do que ele fez? Né? Essa é a pergunta, tá? Então, pessoal, hoje a gente tem a história mais contada sobre Jesus, obviamente, está com os cristãos. No cristianismo, o Jesus cristão, né? A história contada e narrada no Novo Testamento, ok? Então, eu decidi fazer esse vídeo porque ontem eu vi um vídeo de um teólogo muito famoso, muito estudioso, explicando o que o Vaticano fez com a figura desse homem. O que a gente sabe hoje que é mentira, que é enxerto, que é manipulação, é o sincretismo religioso que a Igreja Apostólica Romana fez com o deus Mitra da época, com esse Jesus e com a obra dele. Pegaram o deus Mitra, que Roma, na época que Jesus andava, a religião era referente ao deus do sol, ao deus Mitra, né? E pegaram a obra desta pessoa chamada Jesus, que o nome dele obviamente não era esse, né? E fizeram através do sincretismo religioso uma junção, e daí a Igreja Católica Romana criou o Jesus romano, né? Então, quem for estudar, você aí, se você tem liberdade de pensar, isso nem vou dar opinião. Se você estudar, né, aquele Jesus com o sol, o cetro que o Papa carrega com o sol, o Invictus, toda a simbologia, toda a literatura, tudo que envolve a pessoa do Cristo dentro do Vaticano é um sincretismo religioso pertinente ao deus Mitra, ao deus do sol, ok? Então, o Vaticano criou e contou uma história a respeito de Jesus, segundo as convicções deste grupo religioso, mais que um grupo, um governo. Então você tem que voltar em 400 a.C., pegar Constantino, o que ele fez com o deus Mitra e o que ele fez com esse homem que caminhou e deixou um legado, né? Então que a gente já sabe que é mentira, né? Essa configuração, essa manipulação dessa doutrina cristã deixada, que teve como propósito anular tudo o que foi instituído pelo Criador no Monte Sinai a Moisés. Todas as leis de conduta, todas as leis morais, todas as leis para que o ser humano conseguisse ter uma vida digna, né? O Deus cristão vem e tira de cena, muda o calendário, muda as leis, muda a forma de pensar, muda tudo e publica um livro trazendo informações de um novo tempo, uma nova aliança, uma nova era, né? Então, pessoal, para pensar, tá? Então, vou falar primeiro, né, do Jesus, que é o homem que realmente caminhou pela terra, fora das ideologias, o que ele fez e quem ele era. Quando a gente fala em divindade, outro problema do cristianismo, né? O cristianismo, o evangélico, eu fui vice-presidente de uma igreja evangélica, né? O evangélico, ele não tem discernimento do que é divindade, tá? Divindade, quando você fala divindade no meio evangélico, é Deus, acabou, né? Então, pessoal, se você for pegar lá o texto de Moisés,
quando ele vai para o Egito, Deus fala: você será um Elohim. Você será o meu Elohim. Você será o Elohim deles. Deus está falando para Moisés: você será uma divindade para eles. Divindade é todo ser que recebeu atributos de Deus e evoluiu e cresceu e chegou num nível espiritual, né, que é um ser divino. Então, existem vários seres que conquistaram, né, essa posição de ter um conhecimento, né, uma luz, uma consciência muito parecida com a do Criador. Então, são divindades por mérito, ok? Obviamente que não estão lá para serem idolatrados, ok? Mas são divindades. Então, primeiro conceito de divindade, né? E esse Jesus que chegou e veio cumprir um propósito e o legado que ele deixou, certamente era uma dessas pessoas, tá? Era uma dessas pessoas. Então, quando a gente lê nos textos que eu sou um com o Pai, é verdade, né? Que eu tenho acesso, é verdade, que eu conheço, que eu tenho discernimento, sabedoria, prevê, vê, enxerga, tudo é o que? Atributos recebidos. E outros seres também tiveram isso. Cada um dentro de um cenário, cada um dentro de uma escala, uns mais, outros menos. Então, este ser que a gente fala, talvez primogênito da criação, fosse aquele que realmente tinha, né, esse atributo de forma única. Então, essa é a pessoa que veio aqui e deixou um legado. Ponto. Fato. Pergunta que eu te faço: que história os sistemas religiosos imputaram a essa pessoa? O que escreveram a respeito dele? O que falaram que ele falou? Tá? Então, quando a gente analisa textos, a gente observa textos que ele falou e textos que falaram que ele falou. Então são dois textos diferentes, tá? E aí eu vou agora trazer a bomba, né? A bomba que eu falei que eu ia trazer para você. Um dos textos que ele falou foi o seguinte: aparecerão pessoas que falarão que sou eu, mas não são falsos. Né? São falsos, não são verdadeiros. Ele falou isso é verdade, tá? Então o que acontece? Toma cuidado, tá? Vão se fazer se passar por mim, mas não sou eu. Então isso ele falou, tá? Agora, pessoal, pega essa informação, guarda na caixinha, ok? Deixa ela guardadinha aí. Vamos pegar o Jesus cristão, ok? O Jesus cristão, um personagem criado pela Igreja Católica Romana, o Vaticano. O Vaticano é a Babilônia, a grande prostituta, aquele que se bebedou com o sangue dos inocentes na Inquisição. Matava queimado na fogueira qualquer pessoa que ia contrário o seu Cristo. Matava queimado na fogueira qualquer pessoa que, direto ou indiretamente, questionasse suas intenções, o seu Deus, o seu Jesus Cristo, a sua Bíblia. Um Jesus Cristo que veio ao mundo dizendo que não precisa mais da lei. Um Jesus Cristo que veio ao mundo dizer para as pessoas: olha, não precisa estudar, creia pela fé. Tá? Acredite em mim
que você será salvo. Não, mas eu quero estudar, eu quero ver os manuscritos que você falou. Não, não precisa, creia pela fé. Um Jesus Cristo que veio falar isso. Um Jesus Cristo que falou, olha, no futuro, se alguém vier e falar para você que tem um Jesus, não acredita, é falso. Um Jesus Cristo que veio e falou, olha, agora é hora da graça. Todos os seus pecados estão perdoados, não precisa obedecer mais. E se você desobedecer, eu te salvo. Eu sou o teu juiz, o seu advogado. Qualquer coisa de errado que você fizer, confie em mim que eu vou te libertar. Esse é o Jesus cristão. Anulou a lei, mudou o calendário, criado por ele mesmo, que ele é Deus. Ele cria um calendário, santifica o sábado. Depois ele volta e fala, não é mais sábado, é o domingo. Muda o calendário. Aí coloca os meses com o nome dos imperadores que compactuaram com a Igreja Romana do século IV. Júlio Július, Augusto Augusto. E cada mês do novo calendário faz menção a imperador romano e anula o calendário criado por Deus. Esse é o personagem que ele mesmo tinha criado o calendário. Vem com a doutrina da salvação pela fé, não precisa mais estudar. E se alguém te narrar um fato diferente que aquele que nós estamos te apresentando, rejeite. Não pense, não estude. A porta do inferno não prevalecerá contra nós. Criaram demônios que guerreiam com Deus. Criaram o acusador. Veja no meu último vídeo quem é o acusador. Esse personagem veio e trouxe ao mundo uma mensagem. Desobedeça as leis. Não guarde mais o sábado, agora é o domingo. A sua mãe agora, a sua intercessora é a Santa Igreja. Você não precisa mais ter um tete-a-tete direto com o Criador que te criou. Passa por mim antes. Essa é a mensagem do Cristo. Católico, apostólico romano. Passa por mim, não vai direto com ele não. Eu sou o intermediário. Se você não passar por mim, você não vai chegar até o Criador. E o outro Jesus só ouvindo. Aquele que deixou um legado divino, obedeça, perdoe, ame, cumpra as leis, não adultere, se comprar, pague. Se o seu irmão cometeu um delito, pega 2 testemunhas e leve e acusa ele. Tudo isso que ele falou, o outro falou. Se você adulterar, eu te perdoo, a prostituta está perdoada. Se você comprar e não pagar, eu te perdoo. Se você aprontar, eu te perdoo. Se você fizer bobagem, eu te perdoo. Quantas vezes? 70 vezes 7, a vida inteira. 2 Jesus. Aquele que está no cantinho só olhando. E o Jesus do Vaticano. Dos bispos. O Jesus do Papa. O Jesus do favor imerecido. Você não merece, mas eu te dou. E ele é justiça. Quem merece, recebe. Quem não merece, recebe igual. E ele é justiça. Pessoal,
estudo. Parou para pensar se o Jesus Cristo do cristianismo é o anticristo? Aquele outro Jesus que eu te apresentei está lá na cadeirinha dele sentado só vendo. Você parou para pensar se esse Jesus que os papas te apresenta, aquele antro de pedofilia, a Babilônia, que vai ser destruída, criou ele, se ele é o falso profeta? Parou para pensar nisso? Se o Jesus de olhinho azul, cabelinho loirinho, é o anticristo? Parou para pensar isso? O Cristo verdadeiro é esse que eu te narrei, está sentado na cadeira só ouvindo e falando, eu não falei nada disso. E ele não avisou que viria um? Batata assou, né, querido? Se esse Jesus que está fazendo do Vaticano o maior centro de prostituição, pedofilia, roubo de dinheiro, eles têm um exército próprio, um banco próprio, uma nação própria, só que os dias deles está contado. Aquele sistema vai ruir. Agora, narrei no último vídeo e narro nesse. Diz as escrituras, o Criador falou que a grande prostituta... O que é prostituta espiritual? Prostituta espiritual é um governo que adora vários seres. Então ele cria um santo, cria outro santo, cria outro santo, cria outro santo, cria outro santo. Tem 1000 santos, você adora cada santo. Se prostitui, você não adora Deus. E para você falar com Deus, você precisa passar pelo santo. Você precisa passar pelo Jesus romano para se falar com Deus. Você não pode falar direto com Deus. E o outro Jesus, falando, esse cara não sou eu não. Não falei nada disso. Você tem livre acesso ao Pai a hora que você quiser. Vou repetir. Você tem livre acesso ao Pai a hora que você quiser. Mas o Jesus romano fala, não. Se não for através de mim, você não tem acesso ao Pai. E aí? Quem que é o falso profeta? Se possível, até os escolhidos não conseguiriam ver. Está escrito ali. Né? Quem que é o falso profeta? Né? Como que se você está inserido nesse sistema, se você está sendo verdadeiro com você, né? Como que você vai desconstruir o que construíram dentro da tua cabeça? Descobrireis a verdade, ela vos libertará. Jesus é o falso profeta. Jesus cristão é o anticristo. Óbvio que os que compactuam com esse sistema vão falar que eu sou enviado de Satanás, óbvio, né? A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eles vão dizer isso, não tenha dúvida. Mas, querido, reflita em tudo que eu te falei. Os dois Jesus, aquele que deixou legado, aquele iluminado que deixou uma mensagem, amor, justiça, perdão, mas acima de tudo, a lei para que se cumpra o amor, perdão e a justiça. Esse é o Jesus que eu te apresentei. O outro Jesus destruiu a lei, perdoa qualquer coisa a qualquer hora de qualquer um. Isso chama impunidade. No outro vídeo eu falei muito sobre isso. O vídeo anterior, você dá uma olhada lá. A pessoa compra o celular, não quer pagar, não pesa mais.
Você matou alguém? Eu te perdoo. Tá perdoado. E aquela família que ficou sem pai? Quem que vai sustentar? Era da graça, favor imerecido. Vocês não merecem nada, eu vou te dar tudo. Traga seu dízimo e sua oferta para mim, Vaticano, que eu preciso do seu dinheiro. Você consegue ser verdadeiro com você? Como que está hoje o Vaticano? A mãe. Você que é evangélico, você é filha dele, tá? Você é filha dele. Você segue o livro deles. O livro, vai estudar. Novo Testamento. Vai estudar. O que fizeram com a história de Jesus, esse do banquinho que está sentado ouvindo, tá? Que fizeram com a história dele no Novo Testamento. Então vou te dar uma palhinha. Nascimento virginal, nasceu da Virgem. Pessoal, 2020. O Vaticano não existia, né? Em século IV, Constantino, que vivia o mitraísmo lá em Roma, toda a divindade, para ser aceita pelo povo, tinha que nascer de uma virgem. Isso foi com o Egito, isso foi com os persas, isso foi com os gregos, isso foi com o romano. Então, a divindade tinha que vir da virgem. O Jesus deles nasceu da virgem. O que está no banquinho ali, ele veio com uma relação normal, como todo ser divino, Davi, Elias, Enoque, Melquisedeque, Jeremias, Abraão, Moisés, do mesmo jeito que todos esses outros vieram, tá? O outro nasceu da Virgem, do mesmo jeito que nasceu o Deus do Egito, da Virgem, do mesmo jeito que nasceu o Deus grego, da Virgem, do mesmo jeito que nasceu todos os deuses da Virgem, tá? Modelo, sincretismo incrustado naquele que seria o Deus romano. Nasceu na gruta, com um boi, uma vaquinha e uma ovelha. Bonito, né? Poético, está escrito no Novo Testamento. O Jesus que eu te apresentei do banquinho, o pai e a mãe dele estavam indo fazer o censo na cidade pelo qual José nasceu, e como o povo judeu obedecia às leis, era a festa das cabanas, ninguém podia habitar em casa. Todos naquela semana tinham que habitar em tendas. E Maria deu à luz numa tenda na festa de Sucote, festa das cabanas, calendário de setembro. Essa conta está na Bíblia, você consegue fazer através de Isabel, que tinha 6 meses diferente João de Jesus. Jesus nasceu em setembro, Sucote, festa das cabanas. Mas o outro Jesus nasceu na gruta. E um planeta parou em cima da gruta. Os magos viam a estrela do Oriente, que é Vênus. E a estrela parou e eles falaram, lá onde ela parou que ele nasceu. Muito poético. Mas a estrela apontar uma gruta, um planeta apontar uma gruta, é igual o arco-íris apontar o pote de ouro. Vai ver onde o arco-íris acaba. Dá para cair a ficha do que os padres, bispos do Vaticano do século IV fizeram com a história de Jesus? Dá para cair a ficha? Né? Apocalipse. Aquele que confessar que eu sou, vou salvar. Quem não confessar, 2/3 da população, hoje mais ou menos 6 bilhões de filhos de Deus vão arder no lago de fogo e enxofre. Esse é o Deus do amor? Esse é o Deus da justiça? Se você pegar no nosso planeta um pai safado, pilantra,
Se ele odiar o filho dele, não pode ver o filho na frente, ele não é capaz de botar fogo no filho dele. Mas Jesus, cristão de Roma, vai queimar eu e você. Deus do amor. Porque não confessamos que ele é o Senhor. E o outro Jesus só ouvindo. Só ouvindo. Olha, quando você morrer, você vai cear nas nuvens comigo. Eu vou te servir vinho e pão lá nas nuvens. Jesus romano vai fazer isso com você quando você morrer, viu? E outro Jesus só ouvindo. E dizendo, pessoal, se relaciona com meu Pai, recebe atributos divinos, cresce espiritualmente para você ter acesso a Ele. Simples assim. Dois Jesus. Jesus romano, o Jesus do cristianismo e o outro personagem que eu te apresentei, né? Que veio ao mundo com uma missão, né? Fazer com que eu e você nos relacionássemos com o Pai para receber mérito, receber atributos dele, receber luz divina, receber informação verdadeira. Ele fez isso. Tinha poder, tinha autoridade, sim, curou pessoas. E a igreja romana tem o deles, o Jesus Cristo deles. Eu te apresento os dois. Medita, reflete. Se o Jesus cristão não é o falso profeta. Se o Jesus que o Vaticano, antro de pedofilia, criou, não é o anticristo, que é aquele que está sentado na cadeira só ouvindo. Dura realidade. Você é corajoso? Você consegue ver o que o Vaticano é? Eles que criaram Jesus Cristo do cristianismo. Disso você não vai conseguir escapar. A igreja da Inquisição. Estuda Inquisição. O que a igreja de Jesus Cristo fez com as pessoas naquela época, como eu que estivesse aqui falando isso agora para você, eu seria queimado na fogueira? Sim ou não? Esse é o Deus do amor? Esse é o Deus da verdade? Pessoal, nosso canal de estudo. Chegou um tempo que quer você queira, quer você não queira, eu e você, a revelação está chegando. A verdade está chegando. Comunidade chamada Vaticano está ruindo em escândalo. Igreja evangélica está ruindo em escândalo. A mensagem do Jesus verdadeiro é amor ao próximo, juízo e justiça divina para todos aqueles que por mérito merecem. Sabe o que o outro Jesus falou? Você não é salvo pelas obras. Se você fizer boas obras, você vai para o inferno. Você só vai ser salvo se você confiar em mim. Só através de mim você tem acesso ao Pai. Isso outro Jesus que falou. Você não é salvo pelas obras. Né? E eu, quando era batista, a mãe do meu sogro, minha avó, uma senhora maravilhosa. Ajudava todo mundo. Uma pessoa, uma irmã Dulce, sabe? Uma pessoa doce, espírita. Aí eu falei, pastor, minha avó morreu. Que pena.
que ela morreu sem Jesus. Vai arder no lago de fogo e enxofre a vida toda, a eternidade, berrando e gritando a minha avó. Esse é o ensinamento do Jesus cristão, né? Vai fazer isso com a minha avó porque ela não confessou o nome dele. Esse Jesus cristão te obriga a aceitá-lo como Senhor e Salvador, senão ele vai te queimar num lago de fogo e enxofre. O Jesus verdadeiro, escrevendo uma carta a Pedro, Apocalipse de Pedro, que o Vaticano tirou de circulação, que você não pode ler, dizia: olha, Pedro, eu sou isso, isso, isso e isso. Mas nem adianta você escrever, porque eles não vão deixar as pessoas lerem esse livro. Jesus do banquinho falou isso para Pedro. Puxa o PDF na tua internet, Apocalipse de Pedro. Você vai ver ele falando isso para Pedro. Não adianta você escrever, Pedro, eu vou te narrar, mas não adianta. Os homens não vão deixar eles lerem isso. Querido, eu encerro esse vídeo com essa narrativa. Não adianta. Eles não vão deixar você saber quem eu fui e o que eu fiz. Eles vão inserir um salvador no meio da cultura humana que não sou eu. Eu avisei, mas não me ouviram. Pessoal, o governo espiritual que inventa um anticristo, um falso profeta, ele é sagaz, ele é inteligente, manipuloso. Obviamente que eles iam pegar aquele que é o verdadeiro, e como o verdadeiro mesmo disse, ele vai se vestir como eu, vai parecer comigo, mas não sou eu. A mensagem que eu deixo para você, eu sei que eu vou ser bombardeado, eu sei que eu vou ser atacado, eu sei que os babacas vão escrever: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eu sei que vão escrever isso. Mas muitos de vocês vão falar: caramba, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha estudado por essa ótica. Tá? Eu não estou aqui para mandar ninguém para o lago de fogo e enxofre, porque eu confesso com a minha boca que o Criador do universo é o meu Deus. Deus de amor, paz e justiça. O anticristo não vai falar isso. E aí, como que fica? A batata assou pro seu lado, né, amigo? Eu confesso que ele é o Senhor. Ouve, ó Israel. Eu sou o teu Deus, eu sou um. Eu confesso, né? Manda o outro lá confessar, não vai confessar não, né? E o Jesus verdadeiro falou: se vier um como eu, vestido de luz, esplendor e honra e glória, não sou eu. Caiu a ficha, meu irmão? Deixo esse vídeo para você pensar, para você refletir. Nós estamos chegando num tempo que a verdade vai aparecer. A ficha vai cair. Na verdade, falta coragem. Quem está 30, 40 anos nesse sistema não tem forças para recomeçar. Não tem forças e coragem para falar: caramba. Mas tem um tete-a-tete com o Senhor, sem o intermediário que bloqueou a tua ligação com o Criador, porque o Criador foi muito bem claro. Não existe intercessor entre eu e o homem. Não existe intermediário entre eu e o homem. Não existe nenhum que vai fazer a ponte entre eu e o homem, porque eu estou dentro de você. E quando criarem alguém
para ser intermediário. Não. Eu sou o seu Deus. Essa é a mensagem que eu tinha que deixar para vocês. É forte. Nunca ouvi alguém falar sobre isso. Não sei o que vai acontecer. Mas a pergunta que eu vou deixar é: se Jesus Cristo romano for o anticristo, aquele que está lá só vendo tudo acontecer, né? Se ele for o falso profeta, né? Essa é a mensagem que eu deixo para você. Obviamente, meus irmãos cristãos vão estar chateados, aborrecidos, ou não sei se eles estão entendendo que isso é um vídeo de estudo com uma opinião teórica. E se eu tiver errado, não tem problema nenhum. Okay? Isso é um vídeo de estudo, uma interpretação teórica das escrituras e dos livros. O que não é teórico, é fato, é que a figura do Jesus do Vaticano, o Deus Invictus, o Sol, isso sim é uma farsa. Isso não é teoria. Isso você vai ver inúmeros vídeos, professores com mestrado, doutorado, e narrando esse sincretismo que pegaram o Deus Mitra e fundiram nesse Jesus do Vaticano. Isso não é teoria, isso é fato. É só estudar, não é a minha opinião que está aqui em jogo. Estude e você vai ver que isso é verdade. Tá? Então você, meu irmão cristão, pastor, padre, comunidade católica, comunidade evangélica, o vídeo é de estudo, é um pensamento que eu estou trazendo sem agredir ninguém, sem desrespeitar ninguém, ok? Então, se Jesus Cristo romano for de verdade, peço perdão, eu só estou trazendo uma linha de raciocínio, um pensamento que ninguém parou para pensar, tá? A gente tem muitas histórias de Moisés, nós temos muitas histórias de Abraão, nós temos muitas histórias de Davi e nós temos muitas histórias de Jesus. Eu estou narrando uma vertente de pensamento a respeito do que a gente vê o Vaticano fazer. E aquele que ele diz que é o Jesus deles, tá? Então eu falo com respeito a você, tá? Se você for cristão, é um vídeo de estudo, tá? Te peço perdão, te peço desculpas, não avalie aqui o Nelson querendo incutir na cabeça das pessoas XYZ. Nós estamos estudando e eu estou trazendo uma linha de raciocínio fundamentada em bacharéis, mestres com doutorado e na USP, e eu tenho um que eu estudo muito com ele, que ele se formou na Califórnia. Tem mestrado e doutorado em relação aos manuscritos e escrituras do Novo Testamento. Tá? Então, os fatos que eu narro a respeito dessas cartas, em relação a esse conteúdo. Tá? Espero que você possa estar refletindo sobre essas questões e que nós possamos, a cada dia, receber do Criador mais luz, mais conhecimento. E a minha oração é sempre assim: Senhor, eu não estou interessado naquilo que é verdade para os homens. Eu estou interessado naquilo que é verdade para o Senhor. Nos ilumina, nos capacita, nos instrui para que eu tenha a responsabilidade de ter uma voz profética no canal Escola de Profeta, trazendo a verdade. Me deixe mudo se eu mentir ou enganar as pessoas. Essa é a minha oração. Faça a mesma. Galera, um grande abraço e vamos estar postando mais vídeos aí, ok? Dá um like, se inscreve no nosso canal, deixa aí sua pergunta. Nelson, fala sobre X, sobre Y, sobre Z. Não sou portador da verdade, tá? E às vezes a gente recebe inspiração de um determinado assunto e um momento certo para postar. Esse vídeo eu estou querendo fazer há mais de um ano. E ontem eu vendo aquele
professor com doutorado explicando o que é o Jesus Christus do Vaticano, eu falei, chegou o momento das pessoas estudarem esse sincretismo católico que é de assustar. Mudaram o nome de tudo, né? Você sabia que julho do calendário é em relação ao governador Júlio de Roma? Agosto em relação ao governador Augusto? Mudaram os calendários e colocaram o nome deles, né? E você tentou a vida espiritual toda fundamentada nesses calendários e nesse Jesus aí que te apresentaram como Salvador pela fé. Não estude, não estude. Creia pela fé. Se você for estudar, corre, sai. Não vai estudar não. Você tem que crer pela fé, porque olha, lá no fim você vai receber o teu galardão sem estudar. Essa é a mensagem. Grande abraço para todos. Até o próximo vídeo, galera. Reflete, pensa aí e continuamos estudando aí, aguardando a porção de conhecimento que o Criador tem para derramar sobre cada um. Grande abraço, até o próximo vídeo.